E vamos falar sobre exclusão do Simples Nacional. Vídeo para você que é contador, para você que trabalha em escritório de serviços contábeis, para você que é estudante, para você que é o próprio empresário. Vou utilizar aqui uma linguagem muito simples que todo mundo vai conseguir compreender. Para você que não me conhece, eu sou o Robert Cristo, sou professor e analista tributário da Receita Federal. Este canal aqui é de minha responsabilidade. Então vamos lá, sem perder tempo, direto ao assunto do vídeo de hoje. Como eu disse na introdução, esse vídeo é específico para tratarmos de exclusão do Simples Nacional por motivo de débitos, exclusão praticada pela Receita Federal do Brasil. Muitos de vocês provavelmente já se depararam com essa situação de ter observado que a Receita Federal já enviou os termos de exclusão do Simples Nacional. E com isso eu quero iniciar essa aula aqui, onde que a empresa vai consultar se ela recebeu o termo de exclusão. Essa consulta pode ser realizada diretamente no portal do Simples Nacional, no serviço chamado de comunicações. Ali vamos ter o serviço de domicílio tributário eletrônico. Vai fazer o acesso por ali, é como se fosse uma caixa postal. Entrando dentro ali do domicílio tributário, você vai verificar se você recebeu o termo de exclusão. Se você observar que chegou o termo de exclusão, o que você vai fazer? Abra aquela mensagem para verificar qual é o conteúdo dos débitos. Vai ter dois PDFs ali, pessoal. Um vai ser o termo de exclusão e depois o outro vai ser a relação dos débitos. E aqui agora eu quero chamar a atenção para o segundo ponto da aula aqui. Quando você abrir o relatório dos débitos, verifica com bastante precisão qual é o órgão que está constando como devedor. Isso porque o termo de exclusão da Receita Federal pode englobar tanto os débitos que estão devedores no âmbito da Receita Federal, como também os que estão inscritos em dívida ativa no outro órgão chamado Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa dica é porque, se você tiver débitos na Receita Federal e na PGFN, você tem que fazer um parcelamento ou pagamento à vista em cada um daqueles órgãos ali, pessoal. Muitas pessoas já me procuraram aqui nas redes sociais dizendo que verificaram que tinha débito, que tinha parcelado, e que mesmo assim havia sido excluído do Simples Nacional. Infelizmente, aquela pessoa jurídica, ela tinha ali débitos na Receita e na PGFN, só que parcelou apenas no âmbito da Receita Federal. Neste caso, foi excluída por conta dos débitos da PGFN. Então, observou lá no seu relatório de débitos, verificou que tem débito com a Receita e com a PGFN, você tem que regularizar naqueles dois órgãos ali, pessoal. E agora vem a próxima dica aqui, que seria como considerar o prazo para regularização. Qual é o prazo, então, que você tem para regularizar e evitar a exclusão? Presta atenção aqui também, pessoal. Quando você recebe o seu termo de exclusão, lá no seu domicílio tributário eletrônico, você tem um prazo para regularizar de até 30 dias a contar da ciência do termo de exclusão. E aqui vem a grande dificuldade de muitas pessoas. Vejam só, essa ciência ela ocorre da seguinte maneira. Se você acessar o seu domicílio tributário eletrônico antes de 45 dias que a mensagem foi postada, neste caso você tomou ciência na data que você fez a consulta. Deixa eu colocar um exemplo que sempre facilita aqui. Vamos supor que o termo de exclusão ele tenha sido encaminhado no dia 1º de outubro. Vamos supor ainda que você foi lá no domicílio e tomou a ciência, você acessou lá a caixa postal, aquela mensagem, no dia 10 de outubro. Neste caso aqui, a sua ciência foi no dia 10 de outubro. Agora você tem 30 dias para regularizar aqueles débitos e evitar a exclusão. Agora, outra situação. Vamos supor que foi enviado, então, o termo de exclusão e você não acessou o seu domicílio tributário eletrônico dentro do prazo de 45 dias, ele foi disponibilizado. Neste caso aqui, pessoal, vai ocorrer a ciência tácita no 45º dia, ou seja, e aí você tem 30 dias para regularizar a contar da data da ciência. Não percam esses prazos de vista aqui, pessoal. Algumas pessoas acabam acreditando que teria o prazo para regularizar até dia 31 de dezembro. Não é assim, pessoal. Tomem bastante cuidado, porque muitas pessoas podem acabar regularizando ali durante o mês de dezembro, por exemplo, achando que evitou a exclusão e vai estar excluído lá em janeiro de 2025.
Então fique bastante atento com relação a esses prazos aqui. E a outra dica que eu quero passar para você é a seguinte: vamos supor então que você perdeu o prazo, ou seja, já passou ali o prazo de 30 dias da ciência do termo de exclusão. Nem tudo está perdido, pessoal. Fica tranquilo que é o seguinte: se você pagar depois do prazo e ainda for no próprio ano calendário de 2024, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na primeira semana ali de janeiro de 2025, você vai pesquisar lá no portal do Simples Nacional se você está como optante pelo Simples Nacional. Provavelmente vai estar lá que você está excluído do Simples Nacional. Isso porque você regularizou fora do prazo. Neste caso, o que você vai fazer? Vai fazer uma nova opção pelo Simples Nacional durante o mês de janeiro. É apenas durante o mês de janeiro. Quando você fizer uma nova opção, vai ser verificado se você tem outras pendências, além daquelas que você regularizou do termo de exclusão. Então, pode ser que, depois que você regularizou aquele termo de exclusão, pode ter acontecido de ter gerado novos débitos. E aí, naquele momento que você estiver fazendo uma nova opção, aí vai ser checado novamente se você está regular, tanto na Receita Federal, como nos estados, nos municípios e também no Distrito Federal. Não havendo pendências, a sua opção vai ser deferida. Então presta atenção aqui. Perdeu o prazo, nem tudo está perdido. Então neste caso aqui, quando for em janeiro, verifique a sua situação. Se estiver como não optante, faça uma nova opção. Lembrando, é dentro do prazo apenas do mês de janeiro. Faça a opção e se aparecer pendências, também regulariza tudo dentro do mês de janeiro e aí você vai ser optante pelo Simples Nacional. Então perceberam que qual é a diferença? Quem paga dentro do prazo dos 30 dias do termo de exclusão, a diferença é o seguinte, pessoal. Quem pagou ali dentro do prazo de 30 dias da ciência, não precisa fazer mais nada, fica de boa, fica tranquilo, vai continuar como optante pelo Simples Nacional. Agora, quem perdeu o prazo tem que fazer a opção pelo Simples Nacional, obrigatoriamente, não basta apenas ali fazer a regularização. Perdeu o prazo? Faça nova opção dentro do mês de janeiro. Agora, essa dica aqui é valiosa demais, principalmente você que é contador ou que trabalha em escritório de serviços contábeis ali. O que você vai fazer também? Mesmo que você tenha pago dentro do prazo de 30 dias, isso aqui, pessoal, vale para todos os seus clientes aí do seu escritório que são optantes pelo Simples Nacional. Mesmo para aquele que não recebeu o termo de exclusão, quando for lá pelo dia 10 de janeiro, vai lá no portal do Simples Nacional e faça a consulta optante para verificar se aquele CNPJ continua como optante. Porque essa dica aqui, se por algum motivo ele tiver como não optante no mês de janeiro e a exclusão tiver sido por motivo de débito, ainda dá para salvar. Porque no mês de janeiro você ainda vai poder fazer uma nova opção. Isso eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, porque não é apenas a Receita Federal que faz a exclusão do Simples Nacional. Pode ser feita também pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então fica essa dica aqui. Sempre no mês de janeiro, consulta aí todos os clientes que você tem que é optante do Simples Nacional para verificar a situação. Se tiver excluído, se for por motivo de débitos, ainda é possível fazer uma nova opção. E agora eu quero deixar outra dica aqui para você ainda, pessoal. Vamos supor que a sua empresa ali recebeu o termo de exclusão. E ali vai estar os débitos, igual eu disse para você, vai ter um PDF só com os débitos. Você pode verificar, às vezes, que vai ter algum débito sendo relacionado e você vai olhar, olha, mas esse débito já está pago. O que eu tenho que fazer nessa situação aqui? Você vai emitir um relatório de situação fiscal lá no portal ECAC para verificar se aquele débito que estava aparecendo no termo de exclusão ainda está aparecendo lá no relatório de situação fiscal. Se ele não estiver mais aparecendo ali, pessoal, se você fez essa consulta do extrato lá da situação fiscal, também dentro do prazo dos 30 dias, aí você fica tranquilo. Por que isso pode acontecer? Lá, às vezes, quando foi extraído os débitos para compor o termo de exclusão, pode ser que naquele tempo, aquele intervalo, até que seja disponibilizado lá no seu domicílio tributário eletrônico, pode ser que você tenha feito o pagamento daquele débito justamente naquele intervalo ali, pessoal. Neste caso, se isso aconteceu com você, fica despreocupado. Mas lembrando, vai lá no portal ECAC e emite a situação fiscal para confirmar que aquele débito não está mais aparecendo. Porque às vezes pode ter acontecido algum problema no pagamento, como por exemplo, um erro na digitação do código de barras, e aí você precisa ficar esperto também, pessoal. Mas olhou ali,
emitiu a situação fiscal, não está mais aparecendo aquele débito que estava lá no termo de exclusão, fica despreocupado. Agora, lembrando, isso se você fez a consulta ali dentro do prazo dos 30 dias da ciência do termo. Se você fez depois, eu sempre dou aquela dica ali, quando for no mês de janeiro, verifica a situação do CNPJ. Se tiver como não optante, aí você vai lá e faz uma nova opção. Então, olhou ali, está tudo ok no relatório de situação fiscal, não precisa fazer nenhum comunicado para a Receita Federal, não precisa de fazer ali nenhum tipo de abertura de processo para dizer que você já regularizou aquela pendência. Até mesmo você, depois que você regularizar a pendência, não precisa fazer nenhum comunicado, pode ficar tranquilo. Se você perdeu o prazo, ele fez a regularização depois do prazo, a única coisa que você tem que fazer é uma nova opção lá no portal do Simples Nacional. E para fechar aqui, pessoal, mais uma dica. Muitas empresas ali já pode ser que já tenham um parcelamento em andamento, ou seja, um parcelamento ativo, e pode ter ali um novo débito ali. Se for um parcelamento ordinário do Simples Nacional, o que vai acontecer? Você não pode ter dois parcelamentos do Simples Nacional. Você vai ter que fazer a desistência daquele parcelamento, aí você faz um novo parcelamento. Quando você fizer esse novo parcelamento, serão recuperados apenas os saldos devedores que estavam no parcelamento anterior. E agora aqui, se for no caso um reparcelamento, você vai pagar ali uma parcela de entrada de 10%. Se for um reparcelamento, aí a parcela de entrada vai ser de 20%. Mas é assim que você resolve essa situação. Pode acontecer do seu cliente não ter dinheiro neste momento aqui para fazer a regularização. Neste caso aqui, lembrando mais uma vez, você vai poder fazer regularização dentro do mês de janeiro, só que você tem que fazer uma nova opção pelo Simples Nacional. Então, se ele já tiver um parcelamento ativo, primeiro lembra lá então de fazer a desistência do parcelamento e na sequência você faz ali um novo parcelamento e a opção pelo Simples Nacional. Beleza, pessoal? Quis trazer essa aula aqui para tirar todas essas dúvidas de todos esses pontos. Mas se ficar alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, teria um prazer em te ajudar. Compartilhe essa informação. Se você trabalha no escritório de serviços contábeis, compartilhe com associações de contadores da sua cidade, com os grupos que você tem ali de WhatsApp. Pode ser que essa informação aqui ajuda demais, principalmente aquela dica. Durante o mês de janeiro, confira todos os CNPJs que são optantes pelo Simples Nacional para verificar se ele continua como optante lá no portal do Simples Nacional e dá para salvar ainda. Pode ser que alguém esteja excluído por débitos e você vai conseguir fazer uma nova opção. Beleza, pessoal? Por hoje era só, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!